Para os eleitores que acreditaram nos discursos de Lula em 2022, finalmente chegou o dia de ver uma das suas promessas de campanha sendo cumprida. Ele prometeu, por exemplo, que jamais indicaria amigos à Suprema Corte para trabalharem a seu favor, mas até aqui já indicou seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, seu aliado de décadas e integrante do seu governo, Flávio Dino, e o seu fiel escudeiro pelo menos desde os tempos em que Dilma tentava salvá-lo de ser preso, Jorge Messias. Ele prometeu também, por exemplo, que o povo voltaria a comer picanha. O que o povo viu, no entanto, foi o preço da carne e de vários outros alimentos, como o café, subindo, e Lula distorcendo um relatório produzido pela FAO com base nos dados fornecidos pelo seu próprio governo para dizer que acabou com a fome no país. Ele prometeu que ampliaria a faixa de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. E isso sim, acabou de ser cumprido. Na manhã de hoje, quarta-feira, Lula finalmente sancionou a lei que amplia essa isenção. Só que por trás dessa história há uma estratégia suja e milionária que foi adotada pelo governo para que esse dia chegasse. Acompanhe aqui comigo. Bom, como você deve se lembrar, lá em 2022, enquanto candidato à presidência, Lula gritava aos quatro cantos que isentaria de imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. Para começo de conversa, o objeto dessa promessa não era nenhum presente. A faixa de isenção é que estava defasada há muitos anos. Então tratava-se apenas de uma correção. O segundo ponto que precisa ser esclarecido desde já é que a promessa de Lula era sobre algo que não estava sob seu controle. Mesmo que eleito presidente, ele precisava da aprovação do Congresso Nacional para implantar essa medida, como de fato aconteceu. Só que o detalhe mais importante da promessa que estava sendo feita naquele momento, na minha visão, ainda é outro. E tem uma matéria que está no ar até hoje no site do próprio PT que é a prova disso. O site, inclusive, apresenta um bug muito conveniente só nessa matéria. E a data fica quase que totalmente escondida. Mas ela foi publicada no dia 7 de novembro de 2022. Ou seja, Lula havia acabado de ser eleito presidente da República, só não tinha ainda tomado posse. Nessa matéria está descrito de forma muito clara aquilo que hoje Lula e seus aliados negam. Essa ampliação da faixa de isenção de imposto de renda integrava a lista de medidas que ele prometia implantar ainda em 2023, o primeiro ano de mandato. Pois é, 2023 chegou e isso não aconteceu. Lula passou então a dizer que tinha o objetivo de implantar sempre no ano seguinte, mas que o compromisso que ele havia assumido era de colocar em prática até 2026. Como eu acabei de mostrar para você, isso é mentira. Só que é óbvio que empurrar com a barriga esse prazo para o último ano de mandato seria estratégia adotada pelo PT, pois é o melhor cenário do ponto de vista eleitoral. Se o governo tivesse enviado essa proposta e tivesse conseguido a aprovação do Congresso em 2023, essa nova faixa passaria a vigorar no ano seguinte, 2024. O eleitor beneficiado por essa correção já teria se esquecido do presente dado por Lula quando o próximo pleito eleitoral chegasse, em 2026. O que Lula fez então? Seguiu prometendo por mais de 2 anos, na maior cara de pau mesmo, e só foi enviar a proposta ao Congresso Nacional em março de 2025. Ou seja, foi só nessa data que o governo adotou a primeira ação para que essa promessa fosse cumprida. Só que a maior sujeira dessa estratégia petista ainda está escondida em outro fato. Durante todo esse período, além dos discursos e das entrevistas onde Lula reforçava essa promessa, o governo ainda foi usando o dinheiro do cidadão brasileiro para fazer campanhas publicitárias batendo em cima dessa mesma tecla. Quando finalmente agiu e enviou a proposta ao Congresso, a comunicação do governo pisou com os 2 pés no acelerador dos gastos públicos com propaganda. Eu não sei se você está lembrado, mas no início deste mês de novembro, eu mostrei em um vídeo que o orçamento do governo para publicidade em 2025 havia saltado para 876 milhões de reais. Quase 1 bilhão. Eu sei que isso é óbvio, mas não custa lembrar. É do bolso do cidadão brasileiro que sai esse dinheiro. Pois bem, boa parte desse orçamento foi destinada à propaganda sobre essa isenção de imposto de renda, mesmo sabendo que ela poderia nem ser aprovada pelo Congresso. Enquanto a proposta ainda nem havia sido enviada ao Legislativo, ou enquanto o projeto sequer havia sido pautado na Câmara, o cidadão ligava a televisão e dava de cara com propagandas do governo sobre essa isenção no intervalo da programação. O cidadão entrava no Instagram ou no Facebook e recebia anúncios pagos pelo governo sobre essa isenção. O cidadão acessava alguns
site de notícias e no espaço reservado para publicidade ali do lado estava uma propaganda do governo federal sobre essa isenção. No fim das contas, o governo tirou o dinheiro do cidadão para bater insistentemente na tecla de que estava oferecendo uma isenção de imposto de renda. Com isso, deputados e senadores ficaram contra a parede. Depois dessa campanha massiva para convencer a população de que a nova faixa de isenção já era realidade, quem teria a coragem de colocar o seu nome na lista de parlamentares que derrubariam a proposta? Pois é, Lula esperou o momento mais oportuno e torrou quase R$1 bilhão só em 2025 para colocar em prática essa sua estratégia suja. O resultado está aí. O projeto foi sancionado hoje. No ano que vem, uma parcela significativa da população pela primeira vez estará isenta de pagar imposto de renda, coincidentemente na entrada do período eleitoral. E Lula usará mais uma vez o orçamento de milhões de reais dos cofres públicos para fazer campanhas alegando que ele é o grande responsável por esse presente que foi dado à população, tanto de orçamento de campanha eleitoral quanto de orçamento da comunicação do próprio governo. O golpe está aí. Cai quem quer. E por falar em estratégias sujas, o governo está tentando aplicar neste momento outra delas. Só que em relação à indicação de Jorge Messias ao STF. Eu já vou falar sobre isso, mas antes eu só peço 1 minuto da sua atenção para esse recado. Olha, aqui em casa, eu e minha esposa gostamos muito de utilizar azeite de oliva nas nossas refeições. E a nossa preferência há muito tempo são os azeites produzidos pela Folhas de Oliva. Disparadamente são os melhores que nós já provamos até hoje. E olha que bacana, a Folhas de Oliva tem vários sabores. Hoje no meu almoço, por exemplo, eu utilizei na minha salada esse aqui, que é azeite de oliva extra virgem com tomate. Mas nós temos aqui em casa também esse que é com folhas de louro, nós temos também esse aqui que é com goiaba e nós temos também esse que é com maçã verde e hortelã. E nós tínhamos ainda um que é com alho negro, que também é muito bom, só que agora já acabou. Mas agora vem a melhor parte, aquilo que eu realmente queria mostrar nesse vídeo aqui. Olha só esses kits para presentes que eu recebi aqui, especialmente do seu Cosmo, que é seguidor assíduo aqui do canal e é proprietário da Folhas de Oliva. Esse aqui vem com 7 sabores diferentes e esse aqui vem com 14. Imagina o quanto a sua esposa, a sua mãe, o seu pai ou algum amigo não vai gostar de receber um presente desses aqui. Ainda mais agora com o Natal chegando. Olha que ótima opção para presentear quem você ama. Bom, para adquirir esses e outros produtos da Folhas de Oliva, acesse o link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, como eu falei anteriormente, outra estratégia suja está em regime de urgência nos bastidores do governo Lula. E a confirmação disso veio do pessoal da Globo, aqueles que sempre sabem de tudo primeiro. Na manhã de hoje, eles comentavam sobre um projeto específico que havia sido aprovado pelo Senado e nessa conversa surgiu a história da indicação de Jorge Messias para o STF. O pessoal da Globo não fez questão nenhuma de esconder que, nos bastidores, o governo Lula está fazendo de tudo para adiar a sabatina dele. A avaliação de senadores é que não há dúvida que uma das questões para ver se passou o mau humor de Alcolumbre com a indicação de Jorge Messias era saber para quando ele ia marcar a sabatina. Porque se você tem um período muito curto para fazer o beijamão, sabendo da rejeição que hoje ele tem no Senado, você não dá nem chance para ele fazer ali a conversa, chegar na peregrinação dele. Primeiro, o Palácio Planalto entendeu o recado, né? Esse rito célere que foi agendado pelo Davi Alcolumbre é para tentar rejeitar Jorge Messias, né? Dá um tempo muito curto para ele fazer ali, como disse o Eric, o beijamão com os senadores, né? O governo já estava trabalhando para que a sabatina fosse no ano que vem, sabendo que o terreno está muito minado para Jorge Messias, vamos deixar para o ano que vem, até lá a gente todo mundo dá calma, todo mundo se tranquiliza. Só que Davi Alcolumbre não, vai ser nesse ano, já mandaram a mensagem. Só que tem um detalhe, Marina, Vitor e Mônica e Léo, a mensagem ainda não foi enviada para o Senado. Ela foi publicada, mas ainda está lá, dizem que estão esperando alguns documentos para enviar. Então talvez o governo fique segurando o envio dessa mensagem para tentar negociar aí. Agora, só tem uma salvação, Lula chamar Davi Alcolumbre para conversar. Esse beijamão ao qual eles se referem são as visitas e as reuniões que o indicado faz com senadores para, na prática,
comprar os seus respectivos votos. Não se trata de compra com dinheiro, mas não tem como chamar de outro nome, porque é uma negociação direta, seja lá com qual promessa, para que o senador aprove a indicação. Infelizmente, isso é tratado como normal no Brasil, tanto dentro do meio político quanto pela imprensa, mas é uma afronta escancarada à Constituição. Além de atender aos requisitos de idade e de reputação ilibada, de acordo com o texto constitucional, o indicado à Suprema Corte deve apresentar também notável saber jurídico. E é isso que deve ser avaliado pelos senadores na sua sabatina e que deve definir os seus votos. Nada deveria acontecer fora dessas sessões, porque não há nenhum critério constitucional que possa ser avaliado em encontros privados. Esse beijamãos serve apenas para que acordos sejam firmados, ou seja, para que haja compra de votos. Agora eu pergunto, como é que o país terá chance de ir para frente se coisas como essas são tratadas como se fosse algo normal?